Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo nós vamos estudar as estruturas de decisão condicional aninhadas em C#. Nos últimos vídeos nós estudamos as estruturas de decisão condicional simples e composta, tá? Que a gente utiliza para efetuar um teste lógico em uma expressão e decidir o que fazer na sequência. Tá? Se o teste da expressão resultar verdadeiro, o programa executa um bloco de código, se resultar falso, executa um outro bloco de códigos. Agora veremos a estrutura aninhada. Para isso eu vou utilizar um arquivo de exemplo que eu tenho aqui, chamado condicional aninhado. Bom, quando eu uso o condicional aninhado? A estrutura aninhada ela é utilizada quando nós temos mais de um teste lógico a realizar para decidir qual tarefa vai ser realizada pelo algoritmo. Tá? Então, eu não tenho apenas um teste lógico que retorna verdadeiro ou falso e acaba aí. Geralmente, você tem em alguns cenários uma sequência de testes lógicos encadeados que devem ser realizados. E um bloco de códigos apenas vai ser executado na sequência. Vai depender dessa sequência de testes lógicos e seus resultados. Então, por exemplo, eu tenho aqui na tela um pequeno programinha bem simplesinho que faz o seguinte. Ele pede para o usuário digitar no console o número do dia da semana, de 1 a 7. A gente atribuiu dia 1 domingo, 2 segunda-feira, 3 terça, 4 quarta e assim por diante, até o sábado que é o sétimo. Tá? Então o usuário digita o número do dia da semana e o programa vai escrever na tela o nome do dia da semana. Então se o usuário escreve 1, aparece domingo. Se ele escreve 2, aparece segunda-feira. E assim por diante. Tá? Então veja como eu fiz. Eu exibo aqui uma mensagem, digite o dia da semana, de 1 a 7, tá? E eu capturo o que o usuário vai digitar, o dia da semana em si, o número, usando o console readline, converto para inteiro e armazeno numa variável chamada dia-semana. Então aqui dentro, essa variável inteira, dia-semana, é que vai conter o número do dia da semana. Tá? E é essa variável que eu vou utilizar para fazer os testes lógicos. Então aqui já fica bem claro que eu tenho mais de um teste para ser feito. Tá? Na verdade eu tenho vários, eu tenho 7 testes para serem feitos. Eu preciso verificar o que tem dentro da variável dia da semana. Se o conteúdo da variável dia da semana for igual a 1, então eu peço para escrever a palavra domingo. Agora, se o dia for igual a 2, eu peço para escrever segunda-feira. Se o dia for igual a 3, ele escreve terça-feira. E assim sucessivamente. Então veja que eu não tenho apenas um teste simples, do tipo verdadeiro ou falso e acabou. Tá? Esses testes lógicos retornam verdadeiro ou falso. Tá? Só que, dependendo do resultado do teste, eu faço outro teste na sequência. Tá? Então veja que interessante. Vamos entrar aqui no nosso bloco if. If dia da semana igual a 1, então variável nome recebe a palavra domingo. A variável nome que eu vou utilizar para escrever na tela depois o resultado. Então, se essa expressão dia da semana igual a 1 retornar verdadeiro, a variável nome recebe a palavra domingo. Certo? Lembrando sempre que isso aqui pode ser interpretado como uma pergunta. É como se eu estivesse perguntando, o dia da semana é igual a 1? Sim ou não? Se retornar sim, se a resposta for sim, é porque a expressão vai retornar verdadeiro. Se a resposta for não, a expressão retorna falso. Então, se essa expressão retornar verdadeiro, a variável nome recebe a palavra domingo e acaba aí. Né? O restante dos blocos if que você está vendo aqui, que são vários, não serão testados. Tá? Agora, se essa expressão aqui, dia da semana igual a 1, retornar falso, por exemplo, o usuário digitou o número 3. Tá? Capturei o 3. Então, dia da semana igual a 1? Não, 3 não é igual a 1. Então, isso aqui retorna falso. O que o C# vai fazer? Ele vai cair no próximo bloco else if. Veja, eu tenho um novo bloco if aqui. Tá? Ele vem logo após a palavra else. Então, para você fazer o encadeamento dos condicionais, basta escrever else, espaço, if, e aí colocar um novo teste lógico. E agora eu vou testar se o dia da semana é igual a 2. Eu já testei se era igual a 1, deu falso, agora eu testo se é igual a 2. Então, automaticamente vai ser realizado o próximo teste lógico. Então, o programa testa. Dia da semana é igual a 2? 3 é igual a 2? Não. Deu falso. Então, ele pula a execução desse comando, cai no próximo bloco else if.
Tá? Então, estou aninhando os condicionais. E aí ele realiza o próximo teste lógico, sempre nessa sequência, na ordem que você digitou aqui o código. Dia da semana é igual a 3? 3 é igual a 3? Sim, retornou verdadeiro. Retornou verdadeiro, a variável nome recebe a palavra terça-feira e o próximo bloco, lógico, o próximo bloco if não será testado, nenhum deles será testado. Tá? Então, ele sai da estrutura if e passa para a primeira instrução fora do bloco, que é o console writeLine. O dia escolhido foi, e aí ele mostra o nome do dia na tela. Legal? Então é assim que funciona um condicional aninhado. É feito um teste lógico, se ele retornar verdadeiro, executa o código associado e sai da estrutura if. Se esse teste lógico retorna falso, o programa passa para o próximo teste lógico. Tá? E assim sucessivamente. Veja aqui, vamos supor que o usuário tenha digitado um número 9, por exemplo. Tá? Não existe dia da semana 9. Então o que vai acontecer? Todos os testes lógicos vão retornar falso. O primeiro vai retornar falso, o segundo vai retornar falso, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, até o sétimo. Né? Dia da semana é igual a 7? Não, é 9. Então, se todos eles retornarem falso, eu ainda assim posso ter a estrutura else sozinha, tá? Como se fosse um código padrão. Né? Se ninguém retornou verdadeiro, então escreva a frase, no meu caso aqui, dia inválido. Tá? Então, no final, sempre o último vai ser um bloco else sozinho. Tá? Então, eu encadeei vários ifs e no final eu deixei um else que vai capturar caso nenhum dos ifs anteriores retorne verdadeiro. Beleza? Isso aqui a gente pode considerar como se fosse um valor padrão da sua expressão. Se ninguém retornar verdadeiro, então executa esse último cara aqui. Beleza? Então vamos executar esse programinha para vê-lo em funcionamento. Vamos lá então. Digite o dia da semana de 1 a 7. Se o usuário digitar 4, por exemplo, o dia escolhido foi quarta-feira. Beleza. Então o que ele fez foi comparar o valor 4 com a variável dia da semana. Armazenar o valor 4 na variável dia da semana e comparar com os números 1, 2, 3 e 4. 1, 2 e 3 retornaram falso, o 4 retornou verdadeiro. E aí então ele escreveu a palavra quarta-feira. Vamos ver o que acontece se eu digitar um valor inválido. Digite dia da semana de 1 a 7. 8. Enter. O dia escolhido foi dia inválido. Então agora ele comparou o valor 8, né, dentro de cada um dos blocos if, todos retornaram falso. Então ele executou o código associado com o bloco else, que fica sempre no final. Tá? Não vai colocar o else no meio do código, sempre no final. Beleza? Então é isso aí. É assim que você utiliza o condicional aninhado. Tá? Existem 1000 algoritmos onde você pode utilizar o condicional aninhado, e ao longo do curso, conforme a gente for construindo aplicações mais complexas, vocês vão entender melhor, né, o uso do condicional aninhado, porque a gente vai usar muito essa estrutura para construir outros programas. Beleza? Então é isso aí, pessoal. No próximo vídeo a gente vai estudar uma estrutura chamada switch, tá? Que funciona de uma forma um pouquinho parecida com o condicional aninhado, só que ela permite simplificar o código, que você pode perceber ficou grande e às vezes, digamos assim, um pouco confuso. Tá? Então, com uma estrutura switch a gente consegue dar uma melhoradinha nisso aqui. Mas isso é no próximo vídeo. Enquanto isso, aproveite para se inscrever no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.